e vamos voltar a restabelecer a nossa relação com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina, porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar. E se isso acontecesse? O que aconteceria com o nosso Brasil? Essa ideia do Lula é espelhada no que aconteceu anos atrás, onde os países assinaram um acordo entre si, formando uma moeda única, que hoje é o euro. De fato, isso aconteceu, que até hoje a moeda aí está na ativa. E se a América Latina formasse uma moeda única, assim como formou a União Europeia? De fato, isso aconteceu e a moeda está até hoje no mercado. E se a América Latina formasse uma moeda única, assim como formou a União Europeia? Fala galera do canal, eu me chamo Trick Marques. Hoje aqui vamos debater um assunto que o Lula falou e isso ficou martelando na minha cabeça e pesquisei sobre o assunto aprofundado para trazer para vocês. Aliás, isso tem a ver com a economia, porque se isso acontecer de fato, mexeria com a economia do país. Já gostou desse tema? Então vamos pro vídeo. Uma moeda única para todos os países da América Latina é a mais nova ideia econômica do Lula. Vamos voltar a restabelecer as nossas relações com a América Latina e, se Deus quiser, vamos criar uma moeda única para que não tenha esse negócio de depender só do dólar. O bom é que a moeda única serviria para tornar a região imune a flutuações do dólar. O Brasil não ia sofrer caso o dólar suba. Porém, é impossível criar uma moeda independente do dólar dentro de um sistema tradicional financeiro. A Rússia e a China estão discutindo alternativas, mas ninguém conseguiu porque, mesmo com as deficiências do dólar, é uma moeda mais forte do que as outras. Não faz sentido você trocá-la por Bolívia ou venezuelano, por exemplo, porque todo mundo sabe que ele tende a zero ao longo prazo. Contudo, essa ideia de formar uma moeda única na América Latina é uma ideia que vem analisando anos, como até o Jair Bolsonaro teve a ideia de criar uma moeda comum entre Brasil e Argentina. E até hoje foi cogitado, sendo que a Argentina ela está sempre em crise, chegando a patamares de inflação 55,1%. Sempre como uma inflação alta como esta, não dá para segurar um país que está sempre em crise. E o nosso país está com uma inflação de 11,75%. Portanto, se o Brasil fosse um líder entre a Argentina e o Brasil, ou na América Latina, no ponto de vista econômico, isso não é bom, porque existem vários pré-requisitos que a América Latina está longe de cumprir. E os benefícios de adotação de uma moeda comum aumenta quando os países estão abertos aos negócios, aos comércios, e os mercados são flexíveis e os mercados financeiros são bem desenvolvidos. Por outro lado, eles diminuem se as economias estão distorcidas, os ciclos econômicos estão fora de fluxo e as políticas macroeconômicas não são condenadas. Sabemos bem, muito bem, que a Venezuela sempre está com muita inflação, com inflação bastante alta, chegando sempre a patamares altos. Assim também como a Argentina está sempre em crise. Com tudo isso, existiria só um banco central para todos os países envolvidos ou só para a Argentina e o Brasil, se caso fosse entre eles. Sendo que existiria só uma troca de mão de obra e até obra-prima deveria trocar entre os países. E isso tem que estar em aberto, envolvidos. A ideia, ela não é ruim, mas essa ideia é muito complexa, porque a União Europeia, ela não fez com que o processo que teve início após a Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, o euro só veria quase meio século depois. Primeiro, a região apostou numa maior integração política econômica e na formação de um mercado comum, tudo diante a ameaça compartilhada da União Soviética. A integração econômica dos países do Mercosul
tem sido imperfeito. Portanto, cara, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A negociação de acordo de livre de comércio, a União Europeia já dura mais de 20 anos, é muito tempo. E este é um sinal de um estado em maturidade, negão. Da integração latino-americano, longe da meta de uma moeda comum, que é muito mais ambiciosa, que seria a formação dessa moeda. Não foi uma forma de vamos dar as mãos e entre os 12 países vamos fazer uma moeda comum. Não foi assim. A Europa decidiu pela moeda única principal porque queria uma maior integração política para que fuja da grande Alemanha. A Alemanha sempre teve um interesse muito grande na Europa. De fato, não foi, negão, não foi por ambição, foi por um propósito maior para proteger a Europa em si. Sendo assim, para que a América Latina, o Brasil e a Argentina possam chegar de forma a uma moeda única, isso está longe de acontecer. Porque um país totalmente endividado e sem um BC, que é o Banco Central, como é o caso da Argentina, e chega outros países querendo formar uma moeda única entre si, se acontecer isso, vai impactar todos os países envolvidos, já que é só uma moeda para todos. Portanto, sempre estamos buscando melhorias. E com a crise das moedas nacionais, muita gente está migrando para as criptomoedas. Ou seja, o Estado intervém no mercado, causa problema e depois cria mais intervenções para corrigir os erros consequentes e o que está por trás disso tudo. No fim das contas, a centralização de poder versus a descentralização, você tira a decisão do indivíduo e passa para um burocrata em Brasília. Daí vamos tirar de Brasília e passar para um burocrata supernacional. Não faz muito sentido. Bom, deixa aqui o que você achou, comenta, deixa essa compartilhada, clique em gostei, se inscreve no canal, que a sabedoria é a chave para o sucesso. Até o próximo vídeo.